O livro de José de Alencar, O Gaúcho, conta a vida de um menino de 9 anos, Manuel Canho, que admirava muito seu pai, João Canho, grande conhecedor de cavalos. Ele presenciou o assassinato de forma covarde feito por Barreda. Manuel Canho jurou vingança e por muitos anos seguiu os passos do assassino. Seu pai morreu confundido por outra pessoa, que teria namorado a mulher de Barreda. Loureiro era o homem que deveria morrer. Loureiro, por sua vez, quando soube do ocorrido, veio visitar a viúva de João Canho e acabou se apaixonando por ela e com ela se casou. Manuel nunca aceitou Loureiro, que, tentando montar no cavalo de seu pai, este o matou, como se quisesse vingar seu dono. Após a morte do padrasto Manuel, juntou dinheiro para não deixar sua mãe desamparada e a sua irmã, filha de Loureiro, foi falar com o padrinho Coronel Bento Gonçalves sobre a vingança e neste trajeto viveu peripécias ligadas à Guerra dos Farrapos, mas particularmente a seu padrinho. Quando chegou à cidade de Entre Rios, onde morava, o assassino então é desafiado a domar uma égua. Manuel então aceita o desafio e fica com ela. Todos achavam impossível montá-la, começaram até a dizer que tinha parte com o diabo. Mas para ele, o cavalo era muito importante, já que aprendeu com seu pai a gostar e respeitar os animais. Ele pensava que se o homem é o rei da criação, o cavalo serve de trono. Como o peixe precisa da água, o gaúcho precisava do cavalo para existir. Ele então percebeu que a égua havia parido há pouco tempo e tinha sido afastada de seu filho. Resolveu então encontrá-lo. Manuel achou em uma caverna e a mãe começou a acariciar e alimentar seu filho. E assim o animal sobreviveu, provando que não é só o amor, paixão e culto à maternidade, é principalmente uma reprodução da existência. À noite, depois de 4 dias, ele chegou à pousada com os dois. No dia seguinte, foi à casa onde o assassino estava e o encontrou abandonado, porque estava com uma doença chamada bexiga que era contagiosa. Quando o homem lhe pediu água, Manuel deu e cuidou dele até melhorar. Por ironia do destino, salvou seu inimigo. Ainda poderia ver a mulher que foi culpada da morte de seu pai. Voltou para casa sem ter cumprido a promessa de vingar seu pai. Lá encontrou sua mãe e sua irmã, que lembrava o homem que tinha causado a morte de seu pai. Por mais que ele gostasse dele, não se aproximava. Um dia esta aproximação aconteceu por causa de um potrinho, de nome Juca, assim como seu irmão havia falecido. Um dia ele brincava com o potrinho e Manuel a viu e a abraçou, e uma nova família surgiu. Mas a vingança não abandonava e 1 mês depois voltou à cidade. E 3 meses depois encontrou com o assassino, falou quem ele era e por que estava ali. Travaram uma luta, foi uma batalha honrada e no final Manuel fincou a lança no peito do homem, mesmo com a mulher implorando que não fizesse. Só ficou com pena do cavalo, pois esta Barreda sempre seria o dono. Depois de ter se vingado, se aproximou de Catita, uma moça que na primeira viagem tinha conhecido. Durante outra viagem, Catita tinha se envolvido com outro homem, mas quando Manuel voltou, ela pediu perdão, jurando amor e fidelidade. Manuel se afastou com seu cavalo, mas ela se lançou na garupa. A história termina com os dois cavalgando numa louca carreira em meio a uma tempestade e ventos unindo. Publicado em 1870, O Gaúcho foi o primeiro livro da saga regionalista de José de Alencar, cujo foco era descrever e tornar conhecidas algumas regiões do país, para que todos os brasileiros tivessem alguma noção real do tamanho do Brasil e do que havia nele. Então, por que O Gaúcho foi considerado um romance ruim? Como Alencar nunca pôs os pés no Rio Grande do Sul, muitos dos críticos de sua época, que eram gaúchos, começaram a dizer que o Pampa descrito no livro não tinha nada a ver com o Pampa da vida real. Os demais críticos, que também não conheciam o Sul, compraram o argumento e assim as virtudes do romance foram ofuscadas por suas imperícias geográficas.